Nesse período tão conturbado de pandemia, aliás, graças a Deus, de final de pandemia, nós resolvemos trazer aqui uma pessoa muito especial. Uma pessoa que foca num pensamento positivo, numa autocura. Olha, é muito interessante e muito valioso para cada um de nós. Antes de mais nada, por favor, nos ajudem, curtam, compartilhem, toca sininho, faz o que puderem aí para divulgar o nosso portal, pelo que nós já, desde já, agradecemos. E nós estamos agora aqui com a nossa querida. Não consegue. Pronto. Fala você tudo. E nós agora estamos aqui com a nossa querida Neide Bratan, que vai explicar qual é o processo de atingir uma situação melhor consigo e com relação ao mundo. Neide, muito obrigada, antes de mais nada, por ter dado esse privilégio para a gente. E a gente gostaria que você discorresse um pouquinho a respeito dessa sua tese, dessa sua teoria que você colocou em prática. Gratidão por eu estar aqui hoje com vocês, gratidão a todos que estão aqui junto conosco nesse canal maravilhoso. E eu, na verdade, coloquei isso em prática. Eu conheci o método da Louise Hay por ter passado por momentos bem desafiadores na minha vida. Louise Hay, ela foi uma americana, ela morreu em 2017. Na década de 50, a Louise Hay começou a estudar o autoconhecimento. E ela foi pioneira nessa década, onde ninguém falava sobre o autoconhecimento. E ela começou a estudar o autoconhecimento por conta de tudo que ela passou. Ela teve uma infância bem difícil, bem desafiadora, e a partir disso, de um casamento também que não deu certo, ela começou a estudar mais e mais o autoconhecimento. E a partir destes estudos, ela fez um livro que é Cure o Seu Corpo, porque ela entendia que a partir das mágoas... Porque naquela época, essa coisa de autoconhecimento é uma coisa para nós que somos mais velhas, é muito recente, né? 50 era anteontem. Mas realmente é uma coisa muito recente, né? E ela foi uma das pioneiras, Ela realmente. foi uma das pioneiras, exatamente. E quando ela lançou esse livro, Cure o Seu Corpo, ela catalogou com cada paciente que ela atendia o que isso queria dizer. As pessoas chegavam lá e tinham um padrão, o porquê tinham desenvolvido essa doença. E como ela ficou mundialmente famosa? Quando ela teve um câncer, ela não quis fazer nenhum tratamento, nem de quimioterapia, nem a cirurgia, porque ela quis vivenciar o que ela ensinava. Um desafio para ela, né? Um desafio. Então, ela se afastou de tudo e foi estudar a alimentação, foi estudar a vida do padrasto dela, foi se libertar de mágoas, mas foi através de muitos e muitos exercícios, com terapeutas, com alimentação, e ela se curou. E ela ficou conhecida mundialmente com um livro que ela fez, Você Pode Curar a Sua Vida, que não é somente falando das curas do corpo e das doenças, onde você pode curar o seu pensamento. Por quê? Porque ela afirma que nós somos 100% responsáveis pela nossa vida. Tudo que nos acontece, a responsabilidade é nossa. Dos pensamentos nossos. Exatamente. Por quê? Comentei com ela antes, o pensamento leva ao ato. Exatamente. Exatamente. O Mas pensamento... ela já viu isso lá atrás, Lá né? atrás, exatamente. Então, se nós pensarmos no que passa nos nossos pensamentos, nós estamos identificando quais são esses pensamentos, quais são as nossas crenças limitantes, o que nós precisamos fazer para que nós possamos ser 100% conscientes daquilo que estamos pensando. Então, o que nós vivemos no passado é passado, não dá para a gente mudar. O que nós vamos viver no futuro é o que nós estamos projetando hoje aqui. Então, ela passa muito dentro dos retiros que nós promovemos, dentro do método da Louise Hay, nós aprendemos a identificar os nossos pensamentos, a curar as nossas crenças limitantes, a entrar em contato com a nossa criança interior.
Eu queria te perguntar, você acabou de falar aí os retiros. Como são? Os retiros são uma imersão de 3 dias, onde nós ficamos num espaço junto à natureza e onde nós vamos ter acesso a tudo isso que eu acabei de falar. Então nós vamos vivenciar o perdão, nós vamos entrar, fazer uma conexão com a nossa criança interior, vamos identificar as nossas crenças limitantes, vamos entrar em contato com tudo isso, fazer uma viagem incrível para dentro de nós. Através de meditação? Através de meditação, de técnicas, de exercícios muito simples, mas que são muito eficazes. Por quê? Porque o mergulho, este convite é um mergulho para dentro de você. Porque quando você viaja... Uma autoanálise. Não diria uma autoanálise, tá? Mas quando você viaja para dentro de você, você se encontra e você vai ver quais são os padrões que você traz para a sua vida. Por que você tem tristeza de repente que você nem sabe lidar com ela? Porque estas tristezas muitas vezes estão lá no nosso passado e muitas vezes desde a nossa criança, dos 0 aos 5 anos de idade. E nessa vivência, nós identificamos quais são estas crenças, entramos em contato com estas crenças, com as nossas tristezas, aprendemos a perdoar. Então ele te dá uma condição para que você comece a transformar a sua vida e que você seja mais consciente. Mais conscientes implica em maior felicidade ou não? Quando você está mais consciente, o método da Louise Hay, ela fala exatamente sobre isso. Você aprende a se amar. Esse é um dos pilares mais importantes da Louise Hay, você aprender a se amar. Quando você aprende a se amar, você se basta. É a história, a parábola do patinho feio. Exatamente. Então, quando você passa a se amar, se tudo à sua volta... que você é cisne. Exatamente. Porque você veio aqui para ser quem você é e não o que o outro quer que você seja. Então, essa é a maravilha do processo. E quando você aprende isso, a fazer um mergulho para dentro de você, se aceitar exatamente como você é, a se perdoar, o que passou, passou. Não dá mais para você mudar. Você consegue mudar o que passou? Não. E vocês têm um trabalho quer dizer, as pessoas vão lá, ficam 3 dias lá, aprendem a lidar com elas próprias, Sim, foi isso que eu entendi, isso. Né? E depois tem uma manutenção, é isso que ela quer dizer, né? Assim, dos retiros a gente tem, depois de uns 15 dias mais ou menos, nos encontramos, tá? Normalmente tem sido feito pelo Zoom, porque a gente estava na época da pandemia, e a gente vê como as pessoas estão aprendendo a lidar com tudo isso e damos um suporte. Fora isso, isso é importante, né? Isso. Fora isso, tem todos os livros da Louise Hay, que quando você tem acesso ao curso, ao retiro, nós oferece o catálogo dos livros que ela tem, um monte de livros, né? Todos esses livros, todas as meditações, ela tem muitos livros escritos, tem muitas meditações onde você vai fazendo e você sai de lá já aprendendo a fazer as suas próprias afirmações. Afirmações para combater a tristeza, para o medo, para a ansiedade, para a prosperidade. Então, você sai de lá com uma energia que você quer mudar o mundo. E é isso que é fantástico. Mas vocês não orientam, por exemplo, como ela fez. Ela foi muito corajosa, porque também ela queria provar o trabalho dela, né? Vocês não orientam a limitar-se só com esse processo da Louise Hay? Não, jamais. Continua com a... Jamais. Porque eu acredito que tudo isso são ferramentas. Então, a medicina tradicional vai tratar isso é muito importante, a sua doença. Saber, né? Eu sou prova disso, que eu passei por uma leucemia e fiz a quimioterapia e consegui estar aqui viva também porque eu tinha uma vontade enorme de viver. E eu fazia os meus pensamentos, as minhas visualizações e a minha tela mental para sair viva de lá do hospital. E você não conhecia na época? Na época eu não conhecia a Louise Hay. E eu apliquei tudo isso. E essa identidade, essa identificação que você teve com a Louise Hay que te levou a... Exatamente. Fazer interessante, a formação no método Louise Hay. E hoje eu posso aqui estar junto, né, das pessoas
para poder ajudá-los a entender todo este processo e fazermos essa caminhada juntos. Neide, como é que a gente pode ter acesso a você? Tá, hoje tem o meu Instagram, que é Neide_Bratan. Bratan é B-R-A-T-A-N. Isso, T B-R-A-T-A-N. Ai, olha, muito obrigada. Foi um prazer você nos dar assim um pouquinho do seu tempo, tá? Muito precioso. E esperamos que quem esteja nos assistindo busque esse tipo de informação, porque tudo que é para fazer a vida mais leve, a vida mais feliz. E mais saudável, sobretudo, né, Manutina? Nessa época tá Exato. todo mundo com tanta neura com essa doença, De doença, não é? Sim. que eu acho que realmente foi muito boa a tua presença aqui. Ah, Vai eu que ajudar muitas agradeço. pessoas, com certeza. Eu que agradeço, obrigada a vocês, queridas, e muito obrigada. Fiquem bem.